Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver um pouco mais sobre função injetora. Então, a gente vai sair da definição superficial, a gente vai colocar uma definição mais precisa. Também a gente vai construir o gráfico de função, tá ok? Então, vamos lá. Antes da gente construir um gráfico de uma função, vocês lembram o que é um plano cartesiano? Estão lembrados? O que é um plano cartesiano? Vamos lá, hein? Então, aqui eu tenho como referenciais o eixo x e y, tá certo? E aí, o que acontece? Quando a gente pega uma medida na horizontal, juntamente com uma medida na vertical, a gente forma um conjunto de duas medidas, né? Será um conjunto? Eu diria, se eu resolver ordenar e dizer assim, olha, a primeira medida está relacionada à horizontal e a segunda medida relacionada à vertical, então não seria bem um conjunto, né? Então eu tenho uma sequência de dois valores. Então eu poderia pensar em, digamos, eu venho aqui, né, já com os meus eixos desenhados, marco uma medida na vertical, logo em seguida eu caminho na vertical para corresponder à medida vertical. Por exemplo, se eu quiser andar, se alguém falar para mim, olha, na horizontal você tem uma medida de 2. Não vou pensar aqui em grandeza da medida, tá? Então, eu na horizontal andaria 2, se é 2 positivo, 2 para a direita. E digamos que na vertical tenha sido dado para mim o valor 3. Então, eu ando 2 na horizontal, 2 para a direita e subo, a partir dessa medida, 3 aqui na vertical, obtendo um determinado ponto. Então, esse ponto representa para nós a medida horizontal 2 com vertical 3. Muitas vezes, quando a gente quer se referir a esse ponto, a gente coloca ao lado dele um par ordenado. Então, diz assim, o primeiro valor 2 e o segundo valor 3. Então, é uma forma da gente informar melhor, talvez, sobre esse par ordenado, tá certo? Eu queria falar do par ordenado, em que na horizontal eu tenho menos 1 e na vertical menos 2, digamos. Então, como é que eu faria isso? Então, eu ando menos 1 na horizontal, mas para a esquerda, e a partir desse menos 1, eu desço 2 unidades, né? Porque o vertical é menos 2, então desço aqui 2, e encontraria aqui essa localização, que eu poderia dizer, eu me referi a ela, como o par ordenado, em que eu tenho na horizontal menos 1, então a primeira medida do par ordenado menos 1, e a segunda medida menos 2. Então, muitas vezes a gente acaba dizendo que a cada par ordenado dado, existe um ponto aqui no plano cartesiano que corresponde a ele. E a cada ponto aqui do plano cartesiano, eu quero esse ponto, ou eu quero este ponto. A cada ponto do plano cartesiano existe um par ordenado associado a ele. Então, a gente acaba dizendo que existe uma relação biunívoca entre qualquer ponto do plano, vou pegar aqui, vamos colocar em lá vermelho, qualquer pontinho que eu pegar aqui está associado a um par ordenado, e a cada par ordenado eu teria aí um ponto no plano. Se alguém me dá uma regra e me diz que essa regra tem um conjunto entrada, um domínio, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, e o contradomínio seria o conjunto das possíveis imagens,
O meu contradomínio é o conjunto dos reais. Então, no meu domínio, eu só tenho as entradas, que são os números 1, 2, 3, 4. E no meu contradomínio, eu teria qualquer número real. Daí, eu quero construir uma relação, na verdade, ele me dá uma relação, em que vai pegar cada elemento do domínio e dizer qual é a imagem dele dada por essa regra. Então, por exemplo, se a minha entrada é 1, a minha saída correspondente, a imagem do número 1, dado pela regra 2x, seria 2 vezes 1, igual a 2. Se a minha entrada é 2, qual é a saída dela? Observe aqui que, de maneira geral, o que está dito aqui para nós? Que, dado uma entrada x qualquer do domínio, a imagem correspondente é o dobro da entrada, 2x. Então, se a entrada é 2, a imagem do 2, dobro de 2, 4. Se a entrada é 3, qual a imagem do 3? 2 vezes 3, igual a 6. E se a imagem é 4, aqui eu tenho 4 imagens distintas, porque a minha regra acaba transformando cada entrada em uma saída diferente. É uma regra injetora. 2 vezes 4, 8. Então, entradas diferentes, 1, 2, 3, 4, saídas diferentes. Ora, como é que você poderia representar esse conjunto de entradas com as suas respectivas saídas no plano cartesiano? Então, eu diria assim, a entrada ela vai estar no eixo x, enquanto a imagem correspondente eu vou marcar no eixo y. Tá? Então, a entrada igual a 1, gente, eu não vou vir aqui marcar esse ponto. Quando a entrada é 1, a saída é 2, né? Entrada 1, saída 2. Então, eu vou transformar essa entrada com a sua respectiva saída em um par ordenado. Então, eu vou pegar ali a entrada, vou pegar ali em verde. Vou pegar a entrada, que é 1, com a sua respectiva saída. Respectiva saída é 2. Então, a entrada com a saída me fornece o par ordenado 1, 2. Vou vir aqui no plano cartesiano e vou marcar, ou vou desenhar, ou vou representar o par ordenado 1, 2. Então, entrada 1, saída 2. Desenho aqui no plano cartesiano, par ordenado 1, 2. Quando a entrada é 2, a saída é 4. A imagem é 4. Então, eu vou representar essas informações em forma de par ordenado. Entrada 2, saída 4. Meu par ordenado, genericamente, né, uma maneira genérica de dizer, é assim, ó, eu tenho uma entrada e o segundo elemento do par ordenado é a imagem da entrada. A entrada com a sua respectiva imagem. Então, quando a entrada é 3, a imagem é 6. E quando a entrada é 4, a imagem é 8. Então, quando a entrada é 2, nós vamos marcar aqui esse par ordenado. Entrada 2, saída 4, imagem 4. Entrada 3, imagem 6. Então, seria esse par ordenado aqui, né? Então, meu plano cartesiano, e eu ali marcando pontos correspondente à função dada, à regra dada, ou a esse conjunto de pares ordenados. E quando a entrada é 4, a minha imagem é 8. Aí aqui eu teria que lançar mão de mais uma medida aqui fora, que meu gráfico foi cortado, só para exemplificar. Então, seria esse par ordenado aqui em cima, né? Mais ou menos. Tá certo? Construa o gráfico da seguinte função. O gráfico é esse aqui. O gráfico é o conjunto dos pares ordenados. Quais pares ordenados? Aqueles dados dessa maneira. Elemento do domínio e aqui, como segundo elemento do par ordenado, a imagem correspondente. Bom, vamos lá. O que mais é pedido na nossa questão? Determine o conjunto imagem
Determine o conjunto imagem. Então, conjunto imagem, vou chamar de I de F, porque a regra é F, é igual a quê? Abre chaves, todas as imagens que eu obtive. Então, tem o 2, né? O 2 foi imagem do 1, o 4 também foi imagem, o 6 também foi imagem e o 8 também foi imagem. Então, esse conjunto é o conjunto de todas as imagens, né? O 2, 4, 6 e o 8, a imagem dos elementos do domínio. Gráfico está aqui, imagem está aqui. Essa função é injetiva, é injetora? Ora, para cada elemento do domínio, 1, o 2, o 3 e o 4, eu obtive imagens diferentes. Então, a entrada 1, a imagem foi 2. Quando a entrada foi 2, a imagem foi 4. Quando o elemento do domínio foi 3, a imagem foi 6. Quando o elemento do domínio foi 4, a imagem foi 8. A gente poderia representar isso por meio de diagramas, mas não há necessidade. Essa função é sobrejetora. Vamos relembrar aqui quando é que ela é sobrejetora. Uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Aqui meu contradomínio tem todos os reais e o conjunto imagem ele só tem o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, o conjunto imagem ele é diferente do contradomínio. O que isso significa dizer? Logo, a regra dada, a função não é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, é necessário que o conjunto imagem seja igual ao contradomínio. Não é o nosso caso. Tá certo? Bom, vamos para mais uma questão. Aqui, pessoal, eu ainda não tenho uma questão. Eu tenho uma definição genérica do que é o gráfico de uma função. Então, a gente tem aqui, genericamente, uma função com o nome de f, o domínio dela é xão e o contradomínio dela é yzão. Para nós, o conjunto xão é qualquer subconjunto do conjunto dos reais. Tá? Então, x está contido no conjunto dos reais. No exemplo anterior, o x nosso, né, o xão nosso, era esse aqui, ele só tinha 4 elementos. Mas poderia ser qualquer outro conjunto, desde que fosse um subconjunto do conjunto dos reais. Yzão, que está aqui, é o conjunto contradomínio. Ele também é um subconjunto de R, pode ser o próprio R. Tá? Pode ser um conjunto menor, pode ser o conjunto dos números naturais, dos racionais, pode só ter 3 elementos, ok? Mas para nós é qualquer subconjunto do conjunto dos reais. Para nós o conjunto dos reais é o maior conjunto, né? Então, qualquer conjunto que esteja dentro do conjunto dos reais poderá ser considerado para nós um contradomínio. Tá? Então, aqui nós estamos construindo uma regra F, em que o domínio é xão e o contradomínio é yzão. Isso dado de maneira genérica. Bom, o que é o gráfico para nós? Gráfico para nós, para qualquer função, é um conjunto de pares ordenados, como no exercício anterior. Mas como é que esses pares ordenados eles são formados? Bom, primeiro elemento do par ordenado, ele pertence ao domínio, tá? Então, primeiro elemento do par ordenado, ele é um elemento do domínio. E o segundo elemento, o nosso y no par ordenado, quem ele é? É a imagem do elemento do domínio. Então, é o que está escrito aqui para nós, ó. É a imagem do elemento do domínio. Vou pegar aqui um exemplo, mais um exemplo. Xão tem os valores 1, 2 e 3. Então, um exemplo, tá, galera? Quem é yzão? Contradomínio. Eu quero que yzão seja o conjunto dos naturais. Tá legal? 0, 1, 2, 3, 4, é infinito.
E eu vou construir uma F em que x vai ser meu domínio, e eu vou pegar elementos desse domínio e vou levar em y. Então, x é o domínio, y é o contradomínio. Então, aqui de maneira genérica, entrada, domínio, saída, contradomínio. Ora, mas você vai relacionar esses dois conjuntos utilizando qual regra? Ah, minha regra vai ser a seguinte, ó. Eu vou pegar um elemento do domínio, meu xzinho no domínio, e eu vou levar no quadrado dele. Toda entrada vai sair ao quadrado. Como assim? Ó, vou fazer em forma de diagrama, ó. Lá no meu domínio eu tenho o número 1, tenho 2 e tenho o 3. E eles vão sair, eles vão ser transformados. Transformados em quê? No quadrado dele. Ó, o 1 vai ser levado em quanto? No próprio 1. 1 ao quadrado é 1. E o 2? O 2 é levado no 4. E o 3? O 3 ele vai ser levado no 9. Mas aqui dentro do contradomínio, além desses números que são as nossas imagens, a gente ainda tem o 0, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8, o 10, até o infinito, porque o contradomínio é o conjunto de todos os naturais. Tá certo, galera? Então, para nós aqui neste exemplo, o que eu poderia dizer? Que meu domínio tem 1, 2, 3. E a minha imagem? A minha imagem é o conjunto das imagens obtidas. Então, a imagem, conjunto imagem, dessa nossa função é dada só por 3 valores. Quais são eles? O 1, o 4 e o 9. Então, 1, o 4 e o 9. Ora, mas e o gráfico dessa função? Ah, eu vou fazer um conjunto. Então, aqui, o gráfico, ele vai ser o conjunto de quem? Dos pares ordenados, plotados, tá? No plano cartesiano. Quais pares ordenados? O elemento do domínio, com a sua respectiva imagem, forma um par ordenado. Então, esse carinha com esse carinha. Tem outro par ordenado? Tem. Mais um elemento do domínio, com a sua respectiva imagem. Quando o elemento do domínio é 2, a imagem é 4. Tem mais alguém? Tem. Quando a entrada for 3, a saída é 9. Então, meu gráfico, ele só vai ter esses 3 pares ordenados. Mas não é isso que acontece sempre. Então, às vezes, meu gráfico, ele tem infinitos pares ordenados. Então, aqui, o que a gente teria que fazer? Ir lá no eixo X marcar 1, e lá no eixo Y marcar 1 e obter o par ordenado 1, 1. Da mesma maneira, a gente marcaria o par ordenado 2, 4 e marcaria o par ordenado 3, 9. Só que às vezes, pessoal, eu tenho um par ordenado, um outro, eu tenho infinitos pares ordenados. E quando é que isso vai acontecer? Ora, quando o meu domínio tiver lá infinitos valores. Então, falando de maneira superficial, é essa. Quando meu domínio tiver infinitos valores, não vai dar para eu dizer que eu só tenho 3 pares ordenados, 5 pares ordenados, 10 pares ordenados. Então, não vai dar para eu plotar um por um. Então, o gráfico da minha função será uma curva. Às vezes, uma curva como essa aqui. Ela cresce, chega aqui no ponto de máximo do morro, aí eu desço, depois eu subo de novo. Pode ser que o meu desenho seja uma reta, uma parábola, um desenho como esse que está aqui, tá vendo? Então, o gráfico de uma função, eu não sei desenhar ainda, tá? Aqui é só para exemplificar para vocês que o gráfico é um conjunto de pares ordenados. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, ele não está na curva. Então, ele não pertence ao gráfico da função. E por que ele não pertence ao gráfico da função? Porque quando eu tiver, por exemplo, esse x aqui no domínio, a imagem dele vai estar aqui embaixo. Então, quando o elemento do domínio for x1, a imagem do x1, de acordo com o meu desenho aqui, é B. Então, esse ponto, esse par ordenado,
ele corresponderia ao que lá na minha função? A entrada x1 com a imagem valendo b. Então, a minha regra, ela seria tal que para o elemento do domínio valendo x1, a imagem é b. Estão vendo que a gente também fica aqui com a voz alterada. Bom, aqui eu tenho uma definição precisa para a função injetora. Então, até então, a gente estava dizendo assim, olha, uma função é injetora quando entradas diferentes possuem saídas diferentes. Essa maneira superficial de definir funções injetoras, ela nos ajuda, por exemplo, quando a nossa regra, a nossa relação entre os dois conjuntos é dada num diagrama. Então, eu aqui facilmente consigo ver que a entrada tetraedro tem saída T. A entrada hexaedro tem saída H. A entrada dodecaedro tem saída D. E por aí vai. Então, entradas diferentes estão todas com saídas diferentes. Vendo aqui? É fácil ver ó, que quando a saída é T, só tem uma setinha chegando nela. Quando a saída é D, só tem uma saída chegando nela. Aqui a saída H, a imagem é H, só tem uma setinha chegando no H. Da mesma maneira, a imagem O, ela é a imagem de qual entrada? Da entrada octaedro, somente da entrada octaedro. Assim como a imagem I é a imagem de qual elemento do domínio? A imagem de qual elemento? Do elemento icosaedro. Então, entradas diferentes têm saídas diferentes. Então, essa regra aqui é uma regra injetiva, injetora. Certo? Entradas diferentes, saídas diferentes. Mas vamos ler uma maneira mais precisa de definirmos função injetora. Dizemos que uma função f de A em B, de domínio Azão e contradomínio Bzão, é injetora injetiva quando, para quaisquer elementos x1 e x2 pertencente a Azão, então nós estamos pegando dois valores no domínio, e se por acaso esses dois valores tiverem imagens iguais, tá vendo? F de x1 igual a f de x2. Então, necessariamente, o x1 tem que ser igual a x2. Então, se eu sei que a minha regra é injetora e as duas imagens, a imagem do x1 é igual à imagem do x2, então, necessariamente, é porque as minhas entradas, o x1 e o x2, são iguais. Bom, eu também poderia dizer que se por acaso o x1 é diferente do x2, então a imagem do x1 tem que ser diferente da imagem do x2. Essa primeira frase, essa maneira de definir função injetora, ela é interessante quando eu vou fazer uma análise gráfica. Então, eu tenho uma função, eu tenho um gráfico dela. Por exemplo, eu venho aqui ó, e faço uma reta paralela ao eixo X. Tá vendo essa reta horizontal? Que é pontilhada. Então, se essa reta horizontal cortar o meu gráfico, essa minha curva azul, em mais de um ponto, aqui e aqui, por exemplo, então o que isso significa para nós? Que nós temos duas entradas. Então, vamos ver aqui, vamos descer aqui, ó, e buscar aqui na horizontal qual é o X que me trouxe a essa imagem. Tá vendo? Acho que -1, talvez. E eu vou descer aqui também, ó. Então, quando eu desço, pessoal, eu estou em busca de olhar lá no eixo X, que tem os elementos do domínio, qual foi a entrada que me produz esse Y, essa imagem. Daí eu claramente vejo que tem duas entradas diferentes
com o mesmo y, com a mesma imagem. Então, se isso acontece, é porque a minha função não é injetora. Então, uma maneira de, dado um gráfico, eu avaliar se a minha função é injetora ou não, é fazendo retas horizontais. E aí, se existir alguma reta horizontal, qualquer uma, tá? Que corta o meu gráfico em mais de um ponto, aqui, ó, nessa segunda, vocês veem que a minha reta está cortando o gráfico em vários pontos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. O que isso significa para nós? Que nós temos 4 entradas com a mesma saída. 4 elementos no domínio que possuem a mesma imagem. Então, gente, dado um gráfico, se existir uma possibilidade de cortar, utilizando uma reta horizontal, né? Se essa reta horizontal cortar meu gráfico em mais de um ponto, conforme esses desenhos que nós fizemos, significa dizer que a nossa função não é injetora. Ah, mas nem sempre você vai dar a função por meio do gráfico dela. Nem sempre o gráfico é fornecido, é verdade. Nem sempre o gráfico é fornecido. Mas se o gráfico for fornecido, uma maneira de nós identificarmos se a função é ou não injetora é vendo se, ao traçar retas horizontais, basta existir uma reta horizontal que corte meu gráfico em mais de um ponto. Se existir, ela não é injetora. Vamos para mais uma coisa. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função cujo domínio vai do 1 até o 4, que eu tenho um errinho, não vai de 1 a 1, ó. Né? Então, vamos tirar isso que está aqui. Eu tenho uma regra f, em que o domínio dela, observem aqui, ó, que começa no 1 e termina no 4. Então, vamos colocar aqui, ó. O azão é do 1 ao 4, um intervalo fechado, que começa no 1 e termina no 4. Tem todos os números reais do 1 ao 4. E quem é o contradomínio? O contradomínio, eu vou escolher, tá? Vou escolher como sendo o conjunto dos números reais, sem o zero, asterisco, e com maisinho aqui. O que é isso para nós? Conjunto dos números reais positivos. Poderia escrever assim: o conjunto de todos os números que estão nos reais, números reais, tal que x necessariamente é um número maior que zero. Uma maneira de dizer, que tá de forma simbólica. Não, eu quero escrever em intervalo. Intervalo tem que ser um intervalo aberto no zero, que eu estou excluindo o zero quando eu coloco asterisco, e vai até o infinito. E eu vou abrir lá no infinito também, aberto aqui no infinito. Nunca vai ficar fechado no infinito. Então, esse é o meu contradomínio. Agora, se vocês observarem aqui, as imagens só vão do 1 até o 2. Então, os únicos valores, as únicas saídas para as entradas dadas são valores que estão aqui nesse intervalinho, ó. Tá vendo? Se a gente projetar aqui na vertical, ó, vocês vão ver que as saídas possíveis vão do 1 até o 2. Né? Então, se a gente quiser graficamente dizer qual é o conjunto imagem da nossa função, basta olhar aqui para o desenho dado, para o gráfico dado, e ver toda a variação do nosso y, que começa no 1 e termina no 2. Fechado no 1 até fechado no 2. Então, como o conjunto imagem é diferente do contradomínio, eu posso dizer que essa nossa função não é sobrejetora. Não é sobrejetora.
Ora, mas ela é injetora, que é o que a gente está pedindo aqui, ela é injetora? Ora, vamos ver, vamos pensar. Se eu pensar em fazer retas horizontais aqui paralelas ao eixo X, existe alguma forma de cortar meu gráfico em mais de um ponto? Imagine, hein? Passar um segmento horizontal aqui. Eu só corto meu gráfico em um único ponto, que seria esse. Ah, não, deixa eu passar aqui em cima. De novo, eu só vou cortar meu gráfico nesse ponto. Então, se eu passar aqui segmentos paralelos ao eixo X, tentando cortar meu gráfico, não tem como eu cortar meu gráfico em mais de um ponto. Dessa maneira, esse meu gráfico corresponde ao gráfico de uma função injetora. Certo, gente? E se a minha função fosse dada de maneira algébrica, não mais de maneira gráfica, fosse dada assim? Bom, o que eu poderia fazer? Fazer o desenho, fazer um gráfico e observar no gráfico se existe alguma forma de cortar meu gráfico traçando retas paralelas ao eixo X, cortar meu gráfico em mais de um ponto. Mas e se eu não souber fazer o desenho? Vamos pensar aqui. Será que existe alguma entrada que se eu colocar aqui no lugar do X, será que existem duas entradas diferentes que são levadas na mesma saída? Por exemplo, se eu pegar o número 1, pela regra dada, ele tem imagem 1 ao quadrado mais 2, que dá igual a 3. Se eu pegar o número 2, a imagem dele, né? Então, 2 ao quadrado mais 2 dá 6. 1 é diferente do 2 e as saídas também são diferentes. Então ela é injetora. Não, gente. Para ela ser injetora, para quaisquer duas entradas, não é só pegar o número 1 e o 2. Se eu pegar duas entradas diferentes, quaisquer duas, as saídas vão ter que ser diferentes. Então não adianta eu ficar aqui pegando exemplos e dizer que ela vai ser injetora só porque nos meus exemplos as imagens são diferentes. 9 mais 2, 11. Então, peguei 1, a imagem foi 3. Peguei o 2, a imagem foi 6. Peguei o 3, a imagem é 11. Meu diagrama aqui, ó. Peguei 1, o 2, o 3, mas eu tenho infinitas entradas, hein? Inclusive, poderia ser negativo, decimal, irracional, qualquer número real. Pego 1, a saída é 3, a imagem é 3. Pego o 2, a imagem deu 6. Peguei o 3, a imagem são 11. Lá no meu diagrama que eu desenhei, entradas diferentes têm saídas diferentes. Injetora. Pessoal, claro que se eu pegar somente imagens positivas, quando eu elevo ao quadrado, esse resultado vai virar positivo. Se eu somo 2, o resultado só vai aumentando. Olha só, se eu pegar a imagem, por exemplo, valendo menos 2, o que vai acontecer? A saída dela, menos 2 ao quadrado, mais 2, menos 2 ao quadrado, 4 com mais 2, 6. Olha o que aconteceu, pessoal. Eu peguei uma entrada diferente dessa, diferente do 2. E o que aconteceu com a saída dela? Ó? Saída dela, vou colocar em vermelho aqui só para dar uma destacada. Saída dela também foi 6. Então, observe que aqui no número 6, ó, eu tenho duas setinhas chegando. O número 6 é a imagem de duas entradas diferentes. Então, o que aconteceu? O 2 é diferente do menos 2. Tá vendo? E quando eu pego a imagem do 2 e pego a imagem do menos 2, eu verifico que as duas são iguais. As duas são iguais a 6. Então, essa regra não corresponde a uma função injetora.
E se o domínio fosse diferente? Pode ser que se o domínio fosse diferente, né, se eu viesse aqui e falasse, eu vou construir uma outra regra, vou construir o mesmo tipo de transformação. Vou pegar aqui um outro exemplo. Eu quero a mesma regra. Quero f de x. O que a f vai fazer? Vai pegar a entrada x, vai elevar ao quadrado e vai somar 2. Certo, galera? Mas eu quero que o domínio da f... Então, vamos escrever aqui, a f, 2 pontinhos. Eu quero que o domínio seja conjunto dos reais, asterisco, mais conjuntos reais positivos. E o contradomínio, todo mundo, todos os reais. Será que essa regra, igualzinha à anterior, porém definida neste domínio, será que agora ela é injetora? Será que tem duas entradas diferentes que possuem a mesma imagem, como no exercício aqui anterior? Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei a entrada 2 e a entrada menos 2. E o que eu sei sobre essas duas entradas? Que elas têm uma mesma saída. Então, essa regra, definida neste domínio, não é injetora, pois eu tenho entradas diferentes com a mesma imagem. Agora, o que acontece aqui, né? Será que agora eu ainda continuo podendo pegar duas entradas diferentes neste domínio, que tem uma mesma imagem? O que vocês acham? Vamos pensar aqui, Vamos tentar usar aquela segunda definição de injetora. A primeira definição, ela dizia assim para nós, se por acaso duas imagens são iguais, elas têm que ter vindo de entradas iguais. Lembram? Então, se f de x1 é igual a f de x2, parece que são duas imagens, né? Elas são idênticas. E além disso, f é injetora. Então, o que a gente vai obrigar que aconteça? Então, x1 tem que ser igual a x2. E se x1 é diferente de x2? É porque f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Tá certo? Então, vamos pensar aqui que eu tenho duas imagens, uma f de x1 igual a uma certa f de x2. Uma entrada x1 e uma entrada x2. Quanto dá f de x1? O que a f faz? Pega a entrada, eleva ao quadrado e soma 2. Então, vamos pegar o x1, elevar ao quadrado, somar 2. Igual ao x2 elevado ao quadrado, somado com 2. Então, aqui está a imagem do x1 e aqui está a imagem do x2. Ora, se essas duas expressões são iguais, nada me impede de simplificar aqui o 2 com 2. Então, necessariamente, o quadrado de x1 tem que ser igual ao quadrado de x2. Agora vai uma pergunta para vocês. É necessário que x1 seja igual a x2 para que os quadrados deles sejam iguais? Vou deixar isso como um questionamento para vocês e a gente conversa na segunda. Vou escrever aqui, Se o quadrado de x1 é igual ao quadrado de x2, então
é possível afirmar, então, podemos afirmar, vamos colocar assim, podemos afirmar que x1 é igual a x2? O que vocês acham? Pensem e me falem, tá? Boa tarde a todo mundo e se cuidem!